autor desta singela poesia é desconhecido. O pastor português Alfredo Henrique da Silva, da Igreja Metodista, a traduziu em 1913. Do inário francês Psaumes et Cantiques, Salmos e Cânticos. Sua versão está em quase todos os inários evangélicos do Brasil, demonstrando seu valor.
irmãos, paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, Escola Dominical, Escola Bíblica Dominical. Hoje, segundo domingo de fevereiro, dia 14 de fevereiro. Normalmente, no período normal, nós estaríamos no chamado Domingo de Carnaval. Como o nosso templo fica perto do circuito, ali perto do Campo Grande, nós não teríamos atividades no domingo de carnaval. Mas como o carnaval foi cancelado devido à pandemia, como o domingo tornou-se um domingo normal, não tem porquê nós não termos as nossas celebrações, tanto a Escola Bíblica Dominical, quanto nosso culto à noite, às 18 horas. Então nós vamos hoje continuar com os nossos estudos e vamos hoje continuar estudando o Credo Apostólico. Nessa manhã, vamos nos debruçar sobre a terceira parte do Credo, sobre o Espírito Santo. Lembrando que nós fizemos uma introdução ao Credo, falamos sobre Deus Pai, e quando chegamos no Creio em Deus Filho, nós trabalhamos 2 domingos distintos. E hoje vamos trabalhar o Creio no Espírito Santo. Vai ficar uma última parte, que aí será para o domingo que vem. É o tempo das revistas chegarem. Já foi feito pedido, já foi enviado. Agora é só esperar elas chegarem aqui em Salvador. Tá certo? Então nós queremos agradecer a você que está assistindo essa Escola Bíblica Dominical, seja da IPU do Salvador, seja de outras IPUs aqui do Presbitério do Salvador, ou quem sabe de uma outra comunidade religiosa, irmã, companheira nossa, parceira nossa. Nós louvamos a Deus pela sua vida e agradecemos a você por partilhar conosco esses momentos de estudo. Deus possa nos abençoar. Nós vamos louvar o Senhor. Na volta, vamos juntos estudar o Credo Apostólico. Louvemos ao Senhor. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isso devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Amém, irmãs e irmãos. Vamos orar? Ó Deus Pai Todo-Poderoso, Deus de graça, Deus de amor, nós te agradecemos por esta manhã em que podemos aprender mais do Senhor. Fala aos nossos corações, ilumina mentes e corações, para que assim possamos entender o teu querer para as nossas vidas.
Aproveitamos, ó Deus, e desde já pedimos que Tu venhas trazer paz e consolo àqueles que estão entristecidos, que Teu Espírito Santo possa renovar esses corações. É em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Amém. Então, irmãs e irmãos, nós estamos estudando o Credo Apostólico como texto base, como guia para nos orientar nesses estudos. Estou usando o texto do reverendo José Roberto Cristofani, Meditações no Credo. É um texto pequeno, são lições que ele escreveu quando ele pastoreava uma igreja. Então ele escreveu essas lições, colocou disponível para livre acesso das pessoas e estamos usando como base esse texto. A partir daí fazemos outras incursões, outros textos, mas o texto base é o texto do reverendo Cristofani, Meditações no Credo. E aí, retomando algumas ideias, no domingo passado nós trabalhamos a segunda parte do Creio em Jesus Cristo. E aí, para poder retomar a ideia do Creio em Jesus Cristo, nós vimos que o Creio em Jesus, é uma parte fundamental, pois afirmamos a nossa fé em um Salvador. E aí 4 doutrinas básicas aparecem nesse Creio em Jesus Cristo. O Deus Filho Messias, então a doutrina da salvação. O Deus se faz homem, a doutrina da encarnação. O Deus que padeceu, a doutrina da humilhação, da paixão. E que ele ressuscitou, a doutrina da exaltação. 4 doutrinas que nós vimos em 2 domingos distintos. Então, muito mais do que uma declaração de fé, muito mais do que uma afirmação de fé, o credo é uma expressão, um texto que é pedagógico, mas também que é um testemunho vivo de fé. Não só afirmamos naquilo que nós cremos, não só através do credo sistematizamos a nossa crença, do ponto de vista pedagógico, mas o credo é uma expressão de fé, é um testemunho vivo daquilo que nós cremos e como nós, em Cristo, queremos viver. Vimos isso na semana passada, fechando então a segunda parte, Creio em Jesus Cristo. Hoje, vamos trabalhar com o Espírito Santo, vamos estudar sobre o Espírito Santo e grandes descobertas vamos juntos fazer na manhã desse domingo. Descobertas, algumas relembranças, doutrinas que já estudamos em outros momentos de nossa vida cristã. Relembrando o texto do credo que eu estou trabalhando com vocês, então esse é o Credo dos Apóstolos, um texto ali do século III, século IV da era cristã, diz assim: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Esse é o texto do credo. E vamos debruçar hoje sobre esta nossa confissão. Cremos no Espírito Santo. Creio no Espírito Santo. Então, vamos olhar para essa parte e já se percebe na leitura do credo que eu fiz agora que o Espírito Santo ele já está presente na concepção. Então, quando se fala de Jesus Cristo, diz que foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Então, o Espírito Santo já apareceu no credo no nascimento virginal de Jesus, na concepção do Senhor Jesus Cristo. Mas agora, ele aparece de forma específica. Ali ele aparece como elemento da Trindade que está presente na concepção do Senhor Jesus Cristo. Agora, o Espírito ele aparece como uma afirmação própria. Creio no Espírito Santo. Essa declaração
já traz à tona esta presença do Espírito Santo na Trindade. Então, o Espírito Santo, ele está presente nesta concepção da Trindade. Creio em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Espírito Santo, ele traz consigo a divindade. Então, podemos dizer e observar três aspectos nesta afirmação do creio no Espírito Santo: que o Espírito Santo é Deus, logo uma pessoa divina, não é um poder impessoal que emana de Deus Pai, ele é o próprio Deus. Que o Espírito Santo, ele é consolador e santificador, e que o Espírito Santo por meio do Espírito Santo que Jesus Cristo se faz presente no meio do seu povo. Então, essas três coisas nós vamos observar que, ao afirmar eu creio no Espírito Santo, nós estamos afirmando que o Espírito Santo é Deus, que ele é consolador, santificador, e que Cristo se faz presente no meio do seu povo através do Espírito Santo. Creio no Espírito Santo. Estou dizendo que o Espírito Santo é Deus, é pessoa divina. Não é um poder, não é uma força, não é um elemento que aparece do nada, é o próprio Deus. Essa afirmação coloca o Espírito Santo na Trindade, que já foi apresentada no início do credo. É o Espírito Santo, o Deus que se faz presente na vida do cristão. Vejamos alguns textos sagrados do próprio Evangelho e do apóstolo Paulo, que traz esta ideia do Espírito Santo enquanto Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo, ele diz que, olha, eu vou para junto do Pai, mas não vou deixar vocês órfãos, ele vai enviar um outro Consolador. Então, Jesus Cristo, ele coloca o Consolador no mesmo patamar. Ele é o Consolador, Jesus Cristo é o Paráclito, é o advogado. João vai dizer isso na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 1, né? Temos o advogado junto ao Pai, advogado ali, a palavra é Paráclito. Jesus, quando se refere em João, capítulo 14, João capítulo 16, refere-se a outro Consolador, refere-se então a um outro Paráclito, ao outro que é igual a mim, esse que vem para estar com vocês. Então, na palavra do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo é colocado nessa condição, do outro que é igual a ele. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele traz o caráter dessa personalidade do Espírito Santo. Paulo diz em Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Efésios 4:30, Paulo, ali em Efésios 4, nos apresentou os dons espirituais. Paulo, em Efésios 4, falou não devíamos nos irritar, não devíamos andar como os nécios, não devíamos estar provocando a ira das pessoas, não devíamos andar como outrora. E nesse contexto, ele traz, olha, e vocês não entristeçam o Espírito Santo. Enquanto pessoa, na ideia da personalidade, nas características da personalidade, o Espírito Santo se entristece. O Espírito Santo, ele é afetado por um sentimento de tristeza, nessa comparação aí com a humanidade, quando nós cometemos atos que desagradam a Deus. E o contexto de Efésios 3 é aquele que minta, não minta mais, o que rouba, não roube mais, né? Fale cada um a verdade com seu irmão, aí não roube, antes trabalhe para com que tenha o necessitado, não sai da vossa boca palavra torpe, não deixais o sol se pôr sobre a vossa ira. Nesse contexto de Efésios 4, Paulo traz, não entristeçais o Espírito Santo. Porque essas práticas de desobediência à vontade do Deus Criador, do Deus que nos fez em Cristo seu povo, do Deus que em Cristo nos deu dons, tudo isso está em Efésios 4, que faz Cristo cabeça da igreja, nós que somos o corpo de Cristo, não devemos entristecer o Espírito Santo, que habita em nós, que é selo,
Essa ideia de selo, Paulo já trouxe no primeiro capítulo de Efésios. Ele que nos selou, ele é a marca, ele é o selo. Não entristeçais, não traga tristeza, não gere sentimento de tristeza, porque o Espírito Santo é pessoa. Enquanto pessoa, ele não se satisfaz com os atos de desobediência a Deus. Não só pessoa, mas o apóstolo Paulo ainda trazendo, não só entristecer, mas o apóstolo Paulo também traz essa característica de personalidade do Espírito Santo, quando ele fala que o Espírito Santo intercede por nós. E mais ainda, com gemidos inexprimíveis. Vejamos Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27. Romanos 8, versículos 26 e 27. Você pode procurar aí em sua Bíblia. Romanos 8. Olha o que Paulo nos diz. Da mesma forma que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Deus que é soberano, Deus que é onipotente, lembram lá do Salmo 139, Deus que conhece nosso deitar, nosso levantar, Deus que sonda os nossos corações. O Senhor Todo-Poderoso, ele sabe que o Espírito, ele sabe qual é o nosso desejo, qual é o nosso sentimento. E muitas vezes nós não sabemos nos expressar, não sabemos orar como convém. Então o Espírito de Deus intercede por nós. Ele está presente. Olha, mais uma ideia, a ideia semelhante à de 1 João 2:1, do advogado que intercede por nós junto ao Pai. É esse Espírito pessoa que intercede, que se preocupa conosco, que cuida de nós, que estabelece uma relação de intimidade com cada um de nós. Então, o Espírito Santo é Deus, pessoa divina, que se entristece com as nossas atitudes contrárias à vontade de Deus, que intercede por nós, porque nós não sabemos orar como convém. O Espírito Santo que se relaciona conosco. Eu ouso dizer que o Espírito Santo é um ser de relação. É o ser que sai de si mesmo ao encontro de cada um de nós. Porque o Deus Todo-Poderoso, Javé, o Senhor de toda graça, ele vem até nós na pessoa de Jesus Cristo, relaciona-se conosco e mantém essa relação conosco na pessoa do Espírito Santo. É o Deus que sai de si mesmo e vem ao encontro do outro. Quem é esse outro? Nós, mulheres e homens pecadoras e pecadores. Deus, através de Cristo, encarna-se, vem ao mundo, então se encarna, vive as nossas experiências, conhece a nossa existência humana e seu Espírito Santo está conosco, relacionando, cuidando, intercedendo, consolando e santificando. Então, nós temos, além dessa ideia de que o Senhor, que o Espírito Santo é Deus, mas ele é Deus e que aparece para nós como consolador e santificador. Então, o Espírito Santo como consolador e santificador de nossas almas. Nessa condição de pessoa, o Espírito Santo aparece como consolador. O texto de João 14, que eu citei para vocês, eu falei João 16, né? João 14, versículo 16, nós vamos encontrar a seguinte expressão. João 14, versículo 16 e versículo 26. Você pode abrir aí em sua Bíblia. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Versículo 26. Mas aquele consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha o Consolador.
colocado na mesma condição, é o outro Consolador, então é igual a Jesus, é o Paráclito, é o advogado, é o que intercede, é o que consola, é esse Espírito que está conosco para todo o sempre. É esse Consolador que vai nos trazer à memória, expressão que eu gosto muito, né? Trazer à baila, gosto dessa expressão. É o Espírito, vai nos trazer à memória, é o Espírito Santo que nos traz à memória as palavras consoladoras do Senhor Jesus Cristo. É o Espírito Santo que habita em nós, que gera em nós consolo. A palavra consolador é a mesma palavra que aparece para advogado, paráclito. Essa palavra paráclito é formada pela preposição para, ao lado de, junto a, e o verbo kaleo, chamar, dando um significado de chamado para o lado de. Alguém chamado para estar com o outro, ajudando o outro. É essa a ideia do Paráclito. Então, eu vou enviar um outro Consolador. Algumas versões não usam a palavra Consolador, usa a palavra ajudador. Então, eu vou rogar ao Pai, e o Pai vai enviar, vai dar a vocês um outro ajudador, um outro que vai estar ao lado de vocês para cuidar. Foi chamado para estar ao seu lado, cuidando de você. Vejam que coisa sensacional. Deus nos ama, envia seu Filho, que dá a vida por nós, mas não nos deixa só, nos deixa seu Espírito Santo para estar ao nosso lado, estar conosco para todo sempre, cuidando de nós. Intercedendo a Deus, porque nós não sabemos orar como convém. É esse que é o Consolador. Aquele que está ao nosso lado, cuidando, zelando, se preocupando. Pela influência da chamada doutrina pentecostal, que veio surgir no final do século XIX, chega no Brasil na primeira década do século XX, né, 1910, chegam os primeiros pentecostais no Brasil. Depois o movimento pentecostal vai se desenvolvendo. Na década de 50, com a segunda onda pentecostal, a chegada das igrejas pentecostais, das campanhas pentecostais norte-americanas. E depois, na terceira onda pentecostal, que vem aí esse grupo que foi denominado de neopentecostal, nós reformados, nós presbiterianos de um modo geral, tivemos uma dificuldade em entender o ministério do Espírito Santo na vida da igreja. Durante muitos anos, a igreja presbiteriana não tratou do assunto Espírito Santo. No caso da IPI, Igreja Presbiteriana Independente, e da Igreja Presbiteriana do Brasil, isso foi mais traumático. Como nós da IPU, nós surgimos após esse período, né? Mas em 72 houve uma divisão na Igreja Presbiteriana no Brasil que atingiu as duas grandes igrejas presbiterianas da época, que era a Igreja Presbiteriana do Brasil e a Igreja Presbiteriana Independente. Foi o surgimento da chamada Igreja Presbiteriana Renovada. Boa parte do norte do Paraná, região de Assis, no Rio, em São Paulo, foram levados por esta onda pentecostal, que estava baseado nas experiências individuais das pessoas, através de experiências místicas, e aí a doutrina pentecostal, que trazia a ideia de que era preciso se ter uma segunda experiência com o Espírito Santo, efetivada através da manifestação do dom de línguas, de falar em línguas estranhas. Isso, na segunda metade do século XX, a partir da década de 50, foi forte nesse grupo dessa segunda onda, de onde vem aí, por exemplo, a Igreja do Evangelho Quadrangular, de onde surge o Brasil para Cristo,
que nasce dentro da Igreja Presbiteriana Independente, né? O nome Brasil para Cristo era o nome usado pela Mocidade Presbiteriana Independente, que um dos seus jovens, né, e aí envolveu-se com o movimento pentecostal, e aí surgiu a Igreja, o Brasil para Cristo, que é uma denominação pentecostal forte hoje, a Igreja Brasil para Cristo. Isso aconteceu ali nas meados do século XX, anos 50, 60. Nos anos 70, isso explodiu. Explodiu, a gente vivia um período de ditadura militar, um período em que a igreja terminou se adequando aos moldes que o Estado estabelecia para a igreja. Então, houve uma influência muito forte de um fundamentalismo norte-americano que, de alguma forma, impedia as expressões mais populares, mais as emoções. O fundamentalismo norte-americano terminava segurando um pouco as expressões litúrgicas, porque as expressões litúrgicas dava com que as pessoas colocassem para fora os seus sentimentos. E o movimento pentecostal, com seus aleluias, glória a Deus, cânticos mais animados, a influência de movimentos para-eclesiásticos no Brasil, como Palavra da Vida, que mais a gente pode dizer? Alguns movimentos de juventude que surgiu, como no final dos anos 60, os Defensores por Cristo. Então, essas ondas faziam com que a juventude que buscasse experiências espirituais, místicas, vamos assim dizer. Isso fez com que na Igreja Presbiteriana Independente surgisse um movimento que levou ao surgimento da Igreja Renovada e também na Igreja Presbiteriana do Brasil. Fez com que em 72 houvesse um grande cisma e a igreja então se dividiu e surgiu a Igreja Presbiteriana Renovada. A IPU vai surgir depois, a partir de um outro cisma, que aí tem a ver muito mais com as questões políticas e as questões de uma interpretação não fundamentalista da Escritura. Isso vai acontecer depois. Então a IPU, quando surge, já surge posterior ao movimento da onda pentecostal no presbiterianismo. Essa onda pentecostal da década de 70 fez com que as igrejas presbiterianas, durante muitos anos, não falassem do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo tornou-se como se fosse uma expressão que poderia levar a uma outra divisão. Então os presbiterianos, durante muitos anos, não tocavam no ministério do Espírito Santo, sendo o Espírito Santo fundamental para a vida da igreja. Ele é o consolador, ele é o santificador. Não podemos falar em cristianismo sem a presença do Espírito Santo. Não estou falando de doutrina pentecostal, estou falando da pessoa do Espírito Santo. Creio no Espírito Santo. O medo dessa influência pentecostal fez com que nós, presbiterianos, não falássemos durante uma geração inteira sobre o Espírito Santo. Ele é pessoa, ele é consolador, que está conosco, ao nosso lado, para ajudar, que se relaciona conosco. É o Deus que sai de si mesmo, vem ao nosso encontro em Cristo Jesus e se faz presente conosco na pessoa do Espírito Santo. Ele é consolador e ele é santificador. Ao afirmar que eu creio no Espírito Santo, estou dizendo que eu creio no Espírito que santifica. E aqui santificação, irmãos e irmãs, está ligado a um estilo de vida. Estilo de vida de estar na presença de Deus. Veja o que diz Romanos, capítulo 8, versículo 13. Se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis, pois todos que são movidos pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. As obras da carne nós conhecemos. Paulo vai dizer isso lá em Gálatas. Nós conhecemos as obras da carne. Inveja, impureza, lascívia. Essas coisas que são obras da carne. Aquilo que está na nossa velha natureza, vamos assim dizer, para usar a expressão do apóstolo Paulo. Então, essa condição de ser humano, de uma natureza pecaminosa, que explora, que é intolerante, de uma natureza pecaminosa que discrimina pessoas,
que gera-se inveja, que tem-se medo, essas obras da carne, elas precisam ser abandonadas. E é a presença desse Espírito que é consolador, que é santificador, é a presença desse Espírito em nossas vidas que vai nos gerar fruto. É a presença do Espírito em nossas vidas que, ao nos santificar, vai fazer com que nós abandonemos as obras da carne e passamos a produzir o fruto do Espírito. É esta a ideia de santificação. Então, quando nós falamos na igreja e damos destaque à igreja ao amor, ao cuidado, ao zelo, à tolerância, ao respeito ao outro, ao valorizar o outro a partir da sua condição humana. Quando nós trazemos essas palavras, nós estamos dizendo, igreja, deixe o Espírito Santo santificar você. Porque o Espírito Santo é o Espírito que nos santifica, que faz com que nós o que roubava não roube mais, o que mentia não minta, o que não sai da vossa boca palavra torpe. Aquilo que Paulo fala em Efésios capítulo 4, que entristece o Espírito Santo, a santificação faz com que nós possamos andar como filhos da luz. E aí o próprio Paulo, em Efésios 5, vai dizer, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos, né? Enchei-vos do Espírito. Porque a vida santificada é aquela vida, aí Paulo vai dizer assim em Efésios 5, que gera um relacionamento familiar de cuidado. Marido ama a esposa, esposa ama o marido, filho, pais não provocam a ira dos filhos, patrões não exploram seus empregados, empregados não exploram seus patrões. Está ali, é Efésios capítulo 5. Tudo isso é consequência da santificação que o Espírito Santo faz em nossas vidas. Por isso, o Espírito ele está ao nosso lado como consolador e nos santificando. Jesus Cristo, ele chegou a proibir os apóstolos, né, a não saírem antes da chegada do Espírito Santo. Em Lucas 24, versículo 49, nós lemos, e eis sobre vós envio a promessa do meu Pai, o Espírito Santo, ficai, porém, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. E Paulo, aos Gálatas, nos diz, andai em espírito e não cumpris a concupiscência da carne. Então veja, o Espírito Santo, ele é consolador, o Espírito Santo, ele é doador de vida, ele é santificador. Por último, né, naquela tríade de coisas que eu falei com vocês, o Espírito Santo por meio do Espírito Santo que Cristo se faz presente em nosso meio. Efésios ainda, capítulo 1, versículo 13, já citei esse texto hoje, Paulo diz, em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da salvação, ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Selado pelo Espírito Santo, marcado pelo Espírito Santo. Ele é a presença de Cristo. É por meio do Espírito que Cristo se faz presente no meio do seu povo. Então, é o Espírito Santo que faz morada em nossa existência e nos coloca no corpo de Cristo, nos faz participantes do corpo de Cristo. É na relação com o Espírito Santo que nosso espírito clama com Deus e podemos dizer, Abba, Pai. Cristo está presente em nosso meio através do Espírito Santo. Vejam a importância do Espírito Santo. A Escritura Sagrada usa algumas figuras de linguagem, né? Chama o Espírito Santo de vento. João 3,8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito Santo. O Espírito Santo como vento. E o que é nascido como Espírito Santo, ele está a serviço do Pai. E o Espírito Santo vai levá-lo aonde ele deseja. Ser guiado pelo Espírito Santo é deixar Deus fazer uma obra em nossas vidas.
O Espírito aparece como pomba também, em Mateus 3,6, no batismo de Jesus. Batizado Jesus, saiu da água, e eis que eles abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como pomba sobre ele. A figura da pomba traz a ideia da esperança, né? Lembrem a pomba que foi buscar lá o ramo de oliveira no dilúvio. A pomba que é livre, que pode voar, que pode estar trazendo mensagens de esperança. É o Espírito Santo que em nós nos faz geradores, proclamadores da esperança. Lembram que é o Espírito Santo que vai nos lembrar o que devemos dizer? É Ele que vai colocar em nossa boca a palavra que devemos dizer? O Espírito Santo nos faz agentes de esperança. E aí, o Espírito Santo regenera o coração do pecador. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade, iluminando nossas mentes. É esse Espírito que vem até nós e regenera o nosso coração. É esse Espírito que convence o pecado do mundo, convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, irmãs e irmãos, encher do Espírito é viver uma vida na presença de Deus. Quando eu afirmo, creio no Espírito Santo, todas essas coisas estão vindo à tona. É muito mais do que uma afirmação. É a confissão, é um testemunho de fé. Eu creio no Espírito Santo, eu creio no Deus que é vivo em mim através do Espírito Santo, que me faz parte dele através do Espírito Santo. Eu creio no Espírito Santo, que é meu consolador, que está ao meu lado, me dando forças, está ao meu lado transformando minha vida, me santificando, fazendo com que eu tenha uma vida de cuidado para com o outro, de não intolerante, de respeito, de ajudar o outro, de trazer palavra de ânimo ao outro. O Espírito que me faz hospedeiro, o Espírito Santo que me faz cuidador de pessoas, proclamador do Evangelho. É esse Espírito Santo. Eu creio no Espírito Santo. O Espírito que faz brotar em mim fruto. E o fruto do Espírito vocês conhecem: amor, alegria, paz, bondade, mansidão, domínio próprio. É esse Espírito Santo. Contra essas coisas não há lei. É o Espírito que faz brotar em nós esse fruto. É o Espírito que nos concede dons e dons espirituais. O dom da hospedaria, o dom do cuidado do outro, o dom da evangelização, o dom do ensinar, dons que servem para a edificação do corpo de Cristo, dons que são dados pelo Espírito Santo para que nós possamos servir ao outro, dons são dados para que as pessoas possam crescer no pleno conhecimento de Cristo até alcançarem a maturidade da fé. É o Espírito que nos concede esses dons, é o Espírito que nos faz parte do corpo de Cristo. Porque é o Espírito Santo que, ao habitar em nós, e aí Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios 6, versículos 12 a 20, o Espírito Santo, ao habitar em nós, faz do nosso corpo templo do Espírito Santo. Ou melhor, há uma materialização da presença do Espírito Santo em nós, quando nosso corpo é feito templo do Espírito Santo. Logo, esse templo do Espírito, esse lugar de morada do Espírito, morada do próprio Deus, porque Deus não habita em templo feito por mão humana, ele habita nos corações humanos criados pelo próprio Deus. A presença do Espírito em nós, nós como templo do Espírito, somos chamados então a viver uma vida no Espírito. Somos chamados a viver uma vida de cuidado, de amor, de respeito, de valorização do outro, onde pessoas serão abençoadas através de nossas vidas. Esse é o tópico do credo, que fala sobre o Espírito Santo. E assim finalizamos as 3 pessoas da Trindade, ficando a 4ª parte do credo para aquilo que é chamado de benefícios da salvação. Porque é justamente
o crer na igreja e aquilo que vai acontecer com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo vai gerar em nós benefícios da salvação, que é a quarta parte do credo apostólico. Nós vamos ver na semana que vem. Semana que vem, portanto, nós voltamos a esse estudo para concluir o credo. Mas eu gostaria de encerrar essa lição de hoje tendo em mente isso. Por mais que, historicamente, nós, presbiterianos, tenhamos deixado de falar do Espírito Santo, isso não pode tirar de nós o vivenciarmos a vida no Espírito. Não é preciso falar em outras línguas para manifestar o Espírito Santo. Ele habita no coração dos que creem, dos que ouviram a palavra da verdade, creram no Evangelho da salvação. Efésios 1, nós lemos aqui com vocês. O Espírito então faz presente em nossas vidas. Ao se fazer presente em nossas vidas o Espírito Santo, ele nos dá vida, gera vida. E essa vida que gera em nós faz com que nós possamos anunciar para outras pessoas. Vivamos no Espírito Santo. Vivamos a vida na presença de Deus, para que outras pessoas possam também ser alcançadas por esse evangelho de salvação, de graça, de amor. E sabe quem vai convencer as outras pessoas? É o Espírito Santo. Porque ele é quem convence o mundo do pecado, da justiça, do amor de Deus. Que o Pai Eterno possa nos abençoar, possamos cada vez mais aprender dele. Vamos para mais um louvor. Após esse louvor, nós voltamos para orarmos e trazer alguns avisos da celebração de hoje à noite. Louvemos ao Senhor. De cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu,
meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém, irmãs e irmãos. Chegamos ao final de mais uma Escola Bíblica Dominical. Quero lembrar os irmãos e irmãs que nessa semana tivemos alguns aniversariantes. Eu me enganei com a minha agenda, achei que era na quarta-feira, foi na terça-feira. Eu me enrolei com a minha agenda, mas aniversariaram nessa semana as nossas irmãs Lília, Lívia e nosso irmão Bruno, né? Como disse os irmãos no grupo da igreja, os trigêmeos da igreja aniversariaram essa semana. Nós louvamos a Deus pela vida deles. Também essa semana nós tivemos a alegria de mais alguns irmãos da igreja serem vacinados, né? A primeira dose da vacina, Remália e Romélia tomaram, Laís também tomou, né? O pastor Adalto já havia tomado uma semana antes. Alguns irmãos da igreja começaram a ser vacinados. Vamos orar para que tenha vacina, tenha então um imunizante, para que mais pessoas possam ser vacinadas, possamos diminuir essa quantidade de infectados, de pessoas hospitalizadas, para que Deus nos abençoe e logo, logo possamos voltar às nossas reuniões presenciais. Eu sei que todo mundo está com vontade de se ver, vontade de se abraçar, mas temos que ter um pouco mais de paciência, né? Então, os números ainda são muito altos. Enquanto isso, eu peço aos irmãos que se cuidem, se preservem, evitem sair de casa, mas se sair, usem a máscara, sempre higienizando as mãos com álcool em gel, ou lavando com água e sabão, evitando levar a mão ao rosto, chegando em casa, fazendo aquele protocolo, certo? Sempre tendo cuidado com as coisas que vêm da rua, todos os cuidados necessários. Quanto mais cuidados nós tivermos, melhor, tá bom? Então nós vamos nos cuidando, seguindo os protocolos, e assim que Deus permitir, a gente tem esses números aí controlados, os irmãos vacinados, as irmãs vacinadas, poderemos nos reunir com tranquilidade para nós, para os nossos familiares, tudo dentro do que for possível. Não vamos deixar de orar para que Deus possa abençoar
as pessoas que estão produzindo a vacina, e a gente tenha isso em quantidade suficiente, não haja nenhum tipo de paralisação, mas pelo contrário, aumentemos esse número. Quero ainda, os irmãos, muitos não souberam, mas essa semana nós vamos orando pela irmã Marlene, da IPU de Itapajipe. Deus a tomou para si, nós louvamos a Deus pela vida dela e pedimos que o Senhor possa consolar o coração dos seus familiares, da sua igreja. Não vamos deixar de interceder. Na terça passada eu tive um problema, não pude ter o estudo com vocês, vamos ter nessa terça-feira agora. Nós não temos carnaval, então não é terça-feira de carnaval. Terça-feira agora, às 7h30 da noite, temos o nosso estudo bíblico, então, estudando o Salmo número 4. Deus abençoe e possamos todos ter esse estudo nessa próxima semana. Vamos orar ao nosso Deus, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe nesse momento de oração. Lembrando que hoje à noite, 18 horas, nosso culto dominical. Então, agende aí, 18 horas no YouTube, vamos ter então o nosso culto. Ele não é ao vivo, ele é gravado, mas ele é com chat ao vivo. Então todos nós não podemos entrar às 8 horas e assistimos ao mesmo tempo essa gravação que eu preparo, os irmãos mandam para mim os textos e eu faço a edição e disponibilizo para vocês. Então o culto não é ao vivo, ele é gravado, mas nós estamos estreando ao vivo, então todos assistem ao mesmo tempo. Quem não puder assistir no horário às 18 horas, o culto fica gravado e vocês podem assistir em outro momento qualquer, podem voltar e assistir o culto. Certo? Vamos então, nesse instante, orar ao Senhor? Oremos ao Pai. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela manhã que tivemos, te agradecemos por mais um dia podermos tirar para dedicarmos a Tua Palavra, a celebrarmos com os irmãos, a ouvirmos louvores. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã de domingo. Que a Tua paz, Teu amor, Tua graça estejam com cada um de nós. Continua, Senhor, a abençoar Tua igreja, continua a trazer paz e segurança a cada um de nós. Quero te agradecer a Deus pelos irmãos e irmãs que foram vacinados aqui da IPU do Salvador, como também de outras comunidades religiosas, nossos parentes, nossos pais, nossos tios. Ó Pai, muito obrigado por aqueles que estão se vacinando, muito obrigado a Deus porque a vacina chegou. Em nome de Jesus, que essa vacina possa não faltar nos nossos postos, possamos atingir maior número de pessoas possíveis e todos, ó Deus, possam ser vacinados no país inteiro, no mundo todo, e assim, ó Deus, possamos exterminar essa doença. Em nome de Jesus, ó Deus, ouve a oração do Teu povo, tira essa doença do nosso meio. Nos prepara, ó Deus, para o encontro breve, ó Deus, no templo, com outros irmãos e irmãs, adorando, glorificando e bendizendo o Teu nome. Muito obrigado, Senhor, porque tens cuidado de nós. Obrigado a Deus pelos aniversariantes, ó Deus da semana, Lívia, Lilian, Bruno, outros irmãos que também aniversariaram a semana. Muito obrigado, Tua graça, Teu amor, possa estar com eles a cada dia, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, abençoa as suas vidas profissionais, abençoa as suas famílias, abençoa, ó Deus, todos os instantes de suas vidas. Que a Tua graça e Teu amor estejam com Teus servos nessa data de aniversário, bem como todos os dias de suas vidas. Cuida da Tua igreja, Senhor. Abençoa os irmãos da igreja de Itapajipe que perderam a irmã Marlene, seus familiares. Consola, traz paz e coração a esses corações. Traz paz e segurança a esses corações. Obrigado por tudo, ó Pai. Nós te louvamos, te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo, irmãs e irmãos, sejam com vocês, hoje e para todo sempre. Amém. Espero cada um de vocês às 18 horas em nosso culto, hoje à noite.